ofertando com fé ou sem fé. Gênesis capítulo 4 vai nos dar aí as informações necessárias para que possamos aprender a ofertar. Possivelmente Caim foi o primeiro dentre os diversos filhos de Adão. E se for assim, pasmem, o primeiro homem a nascer já foi assassino. O que fez a diferença entre a oferta de Caim e Abel foi que Caim simplesmente trouxe a Deus uma oferta. E Abel, pela fé, trouxe uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Hebreus, capítulo 11, verso 4, tem uma bela referência. A grande diferença entre os dois foi a fé de Abel em ofertar algo que além de suas condições humanas no momento. Se Caim fizesse o bem, haveria aceitação para ele. Deus deixou Caim decidir sobre o caminho a seguir e até o advertiu para que tivesse domínio sobre o pecado e seus desejos da carne. O homem está sujeito à tentação, mas, segundo a palavra de Deus, pode perfeitamente dominar a si próprio e não ceder ao pecado. Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Como o casamento de Adão já não deu certo, os filhos iriam colher os frutos de um casamento fracassado, ou seja, de um casamento infeliz. Eu abro justamente um parênteses para informar aos amigos e irmãos em Cristo Jesus que se esse casamento, ou seja, o casamento de Adão tivesse sido um sucesso, ele não teria sido expulso do Éden. Em outras palavras, foi um grande fracasso. Os pais devem pensar muito bem sobre a educação de seus filhos e o tratamento que dão ao seu cônjuge. E jamais pensar em separação, desquite, divórcio. Isto pode causar grande perda aos filhos. Não obstante, nós temos visto que na geração atual, Satanás tem disseminado um vírus mortal. Ou seja, um vírus de destruição de casamentos. Quantas famílias sendo desfeitas. Quanta infidelidade entre cônjuges. Quanta traição! Esse vírus, queridos, está inoculado dentro da igreja. E é preciso que líderes, pastores, atentem menos para os seus belos ternos e carros e atentem mais para essa questão. Que possam fazer reuniões de emergência e urgência entre pastores, círculo de oração, para que busquem em Deus um antídoto contra esse vírus destruidor, este vírus que foi confeccionado no laboratório de Satanás, que tem levado à destruição de muitas famílias. Do ventre de Eva saem os filhos do pecado e os que buscam a Deus. Possivelmente Caim já era casado quando fugiu da presença de Deus com direção a Nod, que fica no Oriente. Lá ainda não havia habitação e o mesmo construiu uma cidade chamada Enoque. A frase conheceu Caim a sua mulher significa que ele teve relações sexuais com ela e, consequentemente, tiveram filho. Isto mostra que possivelmente ele já possuía uma esposa quando fugiu, e não que a conheceu por vistas no lugar para onde fugiu. A Bíblia não relata a morte de Caim. A geração de Adão através de Caim foi a geração do pecado. E Sete foi a geração de Adão que buscou adorar a Deus. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, como ofertar com fé?
E como a minha oferta pode ser considerada sem fé? Vocês observam que é justamente um princípio de caráter que levou Caim a dar uma oferta qualquer, aquilo que ele julgou que era o necessário para Deus. Mas foi justamente a diferença do caráter que levou Abel a oferecer o que havia de melhor, o melhor para Deus. Com isso eu quero dizer para todos que a construção do caráter como servo de Deus deve levar uma atenção muito especial, porque o caráter fala de quem nós somos. E esta formação do caráter, ela está voltada não somente à questão da infância, onde há uma participação ativa dos pais, como também da igreja. A igreja tem um papel fundamental nesta formação de caráter também. Por isso, eu trago a reflexão de todos aqueles que estão imbuídos nesta obra grandiosa, que nós possamos trabalhar, oferecendo às nossas crianças, oferecendo aos nossos jovens, oferecendo ao nosso rebanho, instrução pura e consistente, mostrando que é necessário ofertar com fé. E isso vem do coração, não é propaganda de terceiros, não é indução de outros, não é através de belas palavras, não. Isso nasce no coração, porque a fé é a certeza de que você está oferecendo algo, está ofertando algo, mas que haverá uma receptividade e que isto vai trazer retorno à sua vida. Isto é fé, é você ver o seu futuro hoje. Portanto, meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e pense nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.